Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando agora o Repercutindo desta semana e hoje um programa especial. Você acompanhou ao longo da semana aqui no TV Jornal Manhã uma série de reportagens que eu fiz contando histórias de mulheres que defendem o nosso envolvimento cada vez maior na vida política do país, do estado e do município. E por isso, para fechar essa discussão, a gente vai fazer um Repercutindo especial, só com mulheres. Estamos recebendo hoje minhas colegas de trabalho, Aline Souza, apresentadora do Sobretudo e também da Rádio Jornal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bela. Estou muito feliz de estar aqui e a gente poder discutir com essas mulheres tão especiais, política e mulheres, hein? Pois é, a repórter Jailma Barbosa, repórter da TV Jornal. Seja bem-vinda, Jailma. Muito obrigada pelo convite, Isabela. É um prazer, né, ser repórter dessa casa maravilhosa. E hoje a gente está fazendo as vezes dos meninos, né? Eles ficaram de folga e a gente veio trabalhar, né? Pois é. Então, recebendo também a advogada e cientista política Perpétua Dantas. Sempre muito bem-vinda aqui na TV Jornal, viu, Perpétua? Eu que agradeço a oportunidade, principalmente para tratar de um tema tão importante e relevante. Bom, vamos começar mostrando a participação da mulher no eleitorado no Brasil, em Pernambuco e em Caruaru. Vamos agora ver, a gente tem imagens de uma arte aí com esses números, porque no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, olha os números, gente, dos 144 milhões de eleitores, 52% são mulheres e 48% homens. Vamos agora para o estado de Pernambuco. Em Pernambuco são 6 milhões e meio de eleitores no total. Desse número, 53% são mulheres e 47% homens. Já em Caruaru, são quase 210 mil eleitores. Desse universo, 55% são mulheres e 45% são homens. Eu queria iniciar com você, Perpétua, conversando com você, porque o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, vem fazendo nos últimos anos, não é isso, campanha para estimular a participação da mulher nas discussões políticas. Nós precisamos nos conscientizar mais sobre nosso papel na sociedade, você acha disso? Com certeza, nós temos que sair da posição de coadjuvantes para assumirmos um papel principal, até porque nós vimos, por dados oficiais, que somos a maioria, só que não estamos nas esferas de decisão como deveríamos estar. A grande maioria que está lá são homens que têm que decidir sobre questões diretamente vinculadas à nossa rotina, ao nosso dia a dia. E aí nós ficamos nos colocando sempre no papel de coadjuvantes, sem ter coragem, muitas vezes, de nos lançarmos aí a ocupar o espaço de decisão. Pois é, Perpétua, eu fiquei até muito feliz essa semana fazendo essa série de reportagens, porque eu conheci histórias impressionantes. Eu vi que as jovens, gente, estão cada vez mais inseridas nesse cenário político. Isso tem sido discutido em sala de aula. Justamente as meninas, inclusive, prevalecem nessa discussão. Até quando vão falar, muitas vezes falam melhor do que os homens, viu, Perpétua? A mulher, para ocupar o espaço da fala, que era uma coisa que não existia antigamente, nós estamos inseridos numa sociedade patriarcal, machista, em que o espaço da mulher, historicamente, foi a cozinha. Ela foi relegada a uma vida privada. Então, hoje a gente está vendo, depois de toda uma transformação social, em que essa mulher ocupa um espaço na vida pública, esse espaço da fala também tem sido ocupado por ela. E em vários ambientes, na escola, na universidade, a gente vê essa participação efetiva da mulher na fala. Ela está precisando participar na esfera também de decisão. Tem até uma questão que a gente está na reportagem, né, eu estou no dia a dia, a gente faz muita matéria com a comunidade e geralmente são as mulheres que nos acionam, são as mulheres que reclamam, as mulheres que estão com os meninos no colo, mas gravando para a gente, estão falando do problema do esgoto, da falta d'água, da falta de estrutura na sua comunidade, na sua rua. E aí já estão fazendo política. Isso é política, né? É importante a gente deixar bem claro isso, né? Que a política não é só a eleitoral, não é isso, gente? É a política do dia a dia, a política pública também. E a gente né? pode separar muito bem isso, né? Como é que é esse papel, Perpétua? Política não é só eu ser candidata a vereadora, não é só eu ser candidata a prefeita, mas é eu participar e cobrar, não é isso? Exatamente. Essa participação política, essa interação nesse movimento social, na atividade enquanto cidadã, enquanto exercício da cidadania, é uma ação política. Ela acabou de falar que a gente vê muito isso nos programas televisivos, na rádio, a mulher denuncia, a mulher está ali reclamando na fila do pão, na fila do posto de saúde, do mau atendimento no serviço público. Naquele momento em que ela reclama, ela está sendo um agente político, um agente de transformação. E não tem muito essa consciência, né? Porque é uma coisa... As mulheres é mais natural, na rádio do que os homens, não é? Elas são mais críticas,
elas buscam realmente o objetivo que elas querem, mas assim, que meio conscientemente. Eu acho que não existe uma consciência que eu faço política, né? Quando eu vou à escola do meu filho, eu reclamo que aquilo não está bacana. Exato. Quando eu estou na fila do banco e alguém passa na minha frente e não tem a idade e tá na fila preferencial e ela reclama, então ela faz política, mas de maneira muito inconsciente, não tem essa consciência toda, né, Perpétua? Isso é lamentável, porque essa mesma mulher que ela reivindica, que ela briga, que ela questiona a atitude do médico, que nem atendeu direito o filho dela e já passou uma receita, ela tem uma atitude afirmativa dentro de sua casa, na sua rua, na sua comunidade, e quando aparece qualquer discussão política, na televisão ela pega, não, eu não gosto de política. Pois é. A gente vai no canal e vai assistir novela, né? Nada contra a novela, nada contra, certo? Mas aí ela não se enxerga. Eu acho que está na hora de mudar isso, não é isso, Perpétua? Pois é, vai começar agora, gente, dia 26 de agosto, o horário eleitoral. E muitas mulheres dizem justamente isso, Perpétua. Eu não vou assistir o guia eleitoral, não quero ver. Mas é ali que a gente conhece as propostas dos candidatos. É ali que a gente pode analisar, não é, Perpétua? Exatamente. Como por ela não se sentir agente de transformação, ela acha aquele momento enfadonho. Pelo contrário, são aqueles políticos que vão estar criando a política pública, vão estar metendo a caneta naquilo que vai interferir na vida delas. Ela precisa ir trabalhar, quer botar o menino na creche. Então eu tenho que ficar de olho. Qual é a proposta? Esse candidato que está querendo entrar, ele já geriu a cidade, ele já geriu o estado. Ele não fez absolutamente, não vou votar nele. E o histórico? Tem que ser Exato. É verdade. Né? E a gente não faz isso, né? É muito comum a gente não lembrar nem de quem a gente votou na última eleição. Isso é muito triste, isso nos entristece, né? Porque eu tenho que ter a consciência de quem eu votei, quais eram as propostas, porque eu só posso cobrar se eu souber, né, em quem eu votei e naquilo que ele propõe. Então, é complicado. E a gente lamenta muito porque a gente sabe que vivemos numa sociedade capitalista, muito complexa, em uma democracia muito frágil e que há um interesse também coletivo de que a mulher se mantenha nessa ignorância lamentável. Porque no momento em que eu me contenho na minha ignorância e que eu não me enxergo enquanto um agente de transformação, eu dou menos trabalho. Então, politizar a sociedade é uma coisa muito complicada para essa categoria de políticos que estão por aí. Porque no momento em que você cria uma gama de pessoas conscientes, eles questionam, eles se organizam e eles vão lutar por mudanças efetivas. E é melhor que todo mundo se mantenha quietinho. É verdade. Não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Até porque a gente não tem essa educação desde o berço de casa de se discutir política. Se a mulher for discutir política, você não entende política. Mas é porque você não né? conheceu a mãe de Perpétua Dantas. Eu conheci a mãe de Perpétua Dantas essa semana e eu fiquei encantada assim por ela. Sempre muito decidida, assim, ajudou muito nas decisões. Ela disse que sempre participou de eventos políticos e acabou influenciando. Claro, porque ela tem 3 filhos diretamente, que né? são cientistas, analistas políticos e parece que a política sempre é motivo de discussões dentro da sua casa, não é? E claro que meu pai foi uma pessoa extremamente antenada, pessoas que vieram de uma origem rural, mas extremamente conscientes, que tiveram limitado espaço na educação formal, porque a gente pensa que só discute política quem tem faculdade. Não, minha mãe estudou até a 4ª série primária e ela assiste todos os jornais, ela é antenada no rádio, ela assiste o seu programa. E cobra de vocês, né? Pelo que eu senti. Aí quando ela vem nos dar uma notícia que a gente passou um dia trabalhando, mas você é muito desinformada, você não viu que aconteceu isso em Caruaru hoje, você estava na Lua e ainda dá uma bronca. Arnaldo disse isso. Nós somos cobrados ali a ferro e fogo. Então, essa conscientização, fica aquela reflexão que já tem que vir de berço, tem que vir de casa, pais educando filhos, familiares, uns educando os outros, que aí a gente consegue ter cidadãos mais formados, mais preparados. É um estímulo, não é isso? Criança, um adolescente, é um sem informação, então ele precisa desse ambiente questionador, desse ambiente em que ele veja o pai e a mãe preocupados com a tarifa do ônibus, com o preço da mensalidade escolar, se a escola pública tem professor, se está em greve, e esse ser uma discussão cotidiana, para que ele se sinta, eita, por que meu pai e minha mãe estão discutindo isso? Então, eu fui criada, Arnaldo, os meus 10 irmãos, Ana, nesse ambiente em que meu pai questionava as ações do governo, em que minha mãe se revoltava com o plano A, com o plano B, com a questão do aumento da tarifa do ônibus, porque nós éramos pobres, viemos de uma família muito pobre e a gente precisava viver nessa... Então, é importante você criar um filho nessa perspectiva de questionar o status quo, até porque ele tem que ser agente de mudança, de sair da zona de conforto e criar pessoas que saem da zona de conforto, tem que ter essa proposta de um perfil mais questionador. A gente falou sobre a questão da família, que eu acho importante essa discussão, mas quando a gente começa isso na família, a gente tem que levar isso para a escola. Você, como professora universitária, você percebe que existe um aluno mais preocupado, mais crítico,
político que interage. Que participa de Grêmio Estudantil, lógico, a gente tem que redes vai pra sociais faculdade, hoje, né? e Que participa tem essa também desses facilidade de movimentos. expressar, né? O que eles pensam e de maneira muito consciente, muitas vezes, né, Perpétua? Temos uma gama de jovens que participam, que interagem e que têm interesse em mudanças, em discutir aprofundadamente política. E temos, infelizmente, aqueles que estão muito mais preocupados com o seu próprio umbigo, em postar foto. Nada contra quem posta foto na academia, nada contra quem fica aí discutindo. Até nudes estão fazendo agora, Até- né? A moda é nudes. Exatamente. Mas assim, eu tenho que ter uma hora reservada para pensar no futuro. Não é só o futuro da minha casa, do meu filho, no país. Então, discussões que interessem a sociedade enquanto ente coletivo é muito importante. E isso deve ser exercido diariamente. Perpétua, agora em relação a essa questão da mulher, da participação da mulher, queria saber só uma opinião sua, e aí a gente diz a nossa também, né? O Brasil, você considera ainda um país machista? Em que nível, né? Em que situações, que esferas em que a gente pode declarar que o país é ou não? Porque como a gente viu lá no começo do programa, mulher é maioria no voto. Mulher é maioria no voto, aqui em Caruaru é maioria de eleitorado, mas de que maneira que a gente Mas está participa de forma participando pequena, de não é, fato, Jailma? né? Nós vamos ver, veja que incongruência. Nós temos países em que a mulher sofre uma repressão do ponto de vista da relação de gênero. Os países árabes, o parlamento do Irã tem mais mulheres do que o parlamento brasileiro. Eu vi isso recentemente. Exatamente. Até, assim, Então, que na é esfera de impressionante como a decisão gente política- tem tanta mulher com poder, né, para exercer, e a gente se cala, né? Em E a gente compensação, não tá lá, é a mulher, em algumas atitudes que são comuns no nosso cotidiano, lá é crime. Exatamente. Então, existe uma ausência de equidade com relação a isso. Nós vivemos, sim, numa sociedade ainda machista, já conseguimos romper muito a barreira desse totalitarismo. Muitas mulheres, a gente viu quantas mulheres não morreram, não foram penalizadas só para que passou a nós votar em estejamos 1932, aqui. né? Exato. 32. E a gente está aqui hoje discutindo por conta desses avanços, mas a gente ainda vive em uma sociedade extremamente repressora. Posso dar um exemplo rápido? Claro. Eu coordeno um projeto numa instituição de ensino privado em que eu sou professora e trabalho numa penitenciária semanalmente. E uma aluna minha, um dia desses, recebeu um telefonema do marido que a impediu de dar continuidade à sua atividade nesse projeto, porque a penitenciária é um espaço de homens. Então, meu Deus do céu, essa menina nova, Mas menina ainda jovem. existe isso. Então, ela está É terminando impressionante. o Muito preconceito, E se ela né? for delegada? E se ela for uma juíza criminal? E Ela não vai poder seguir a carreira dela, o que espaço sonho é esse? dela, por ter um marido ali que está reprimindo de Isso alguma mesmo. forma. Aí Isso eu disse, acontece em várias esferas, né? Em várias esferas do nosso dia a dia. Desde a repressão aí para uma festa, por exemplo, se você vestir uma gosta, roupa. a vestir uma roupa, a atuar no seu ambiente de trabalho, que várias vezes é masculino, né? Porque hoje os homens dominam bastante, assim. E tem até essa outra questão de que a ascensão, né, da mulher na vida profissional, por mais que a mulher esteja lutando bastante, a gente encontra poucas mulheres à frente, né, em cargos altos no mercado de trabalho, no E comando. até às vezes o salário, E até- né? exatamente. Com certeza, Isabela, a disparidade é muito igualdade no grande. salário. A igualdade do salário é impressionante. A gente encontra pouca cientista política, por exemplo. A gente encontra, né? Na ciência política, no direito penal, hoje se tem o dado, tem Paula Rocha, Kézia Lira, tem as meninas de outras instituições de ensino superior, Raíssa, Poliana, mas há 15 anos, quando eu comecei, 20 anos, criminalista, você chegava no congresso, você é criminalista? Eu sou criminalista. A área que eu gosto de direito é essa. Então, ainda as pessoas se assustam, hoje não, hoje a gente tem mudado, mas isso é uma política que tem que ser reafirmada todos os dias, porque nós mulheres também nos colocamos numa condição secundária, viu? Muitas vezes nós nos colocamos bem eu não colocado. gostei dessa roupa, a gente vai tirar a roupa, eu vou fazer uma cirurgia plástica para reduzir minhas medidas e vou botar silicone, não é para ficar feliz, é para fazer o meu parceiro feliz. Então nós ainda nos secundarizamos e temos que romper com essa cultura com relação a Perpétua, esse papel. quando a gente fala do papel da mulher na política, eu acho que quando a gente traz para a nossa realidade, eu acho que tem muito a ver essa questão também, sabe, Bela e Jailma e Perpétua. A gente tem tantos afazeres, a gente tem uma vida, a gente tem filhos, a gente tem trabalho. A gente cuida de criança. Então, Isso pesa. isso pesa na decisão de eu querer me envolver politicamente, né? Porque isso vai demandar muito tempo, dedicação, uma infinidade Eu acho que é de... importante a gente Curiosidade. frisar também que a política não é só a gente estar ali, não é no cargo público, não ser candidata, mas como é que a gente pode fazer política no dia a dia, nós mulheres, e participar
efetivamente disso, Perpétua? Uma coisa que nós não temos na tradição do nosso país, que tem que ser incentivada, é as instituições de ensino público, privado, a grande mídia também tem essa responsabilidade, é de criarmos uma cultura de associativismo, de nos juntarmos, de participarmos disso, seja incentivar a filha a participar do Grêmio Estudantil, a de nós mesmas nos aproximarmos da associação de moradores do nosso bairro. Então, essa coisa de nos unirmos para reivindicar alguma coisa. Isso é uma ferramenta muito importante. E não ter medo de ocupar esse espaço da fala, de reivindicar, de ligar, porque isoladamente, Bela, é muito difícil, às vezes, você conseguir uma mudança efetiva. O que a Aline colocou agora é uma realidade. Às vezes, a gente se ausenta de ocupar o espaço público por conta da nossa vida privada, que nos consome. E a mulher diz que com a mãe nasce a culpa. Eu já ouvi isso, é verdade. Já passa o dia todo fora. A criança vai para a creche. E eles cobram, eles cobram. Aí você, meu Deus, como é que eu vou exercer um cargo político? Então, o marido vai ajudar? Vai dar um auxílio, vai dar um suporte. Então, nós temos toda essa situação que é cultural e que também é uma ferramenta que nos afasta da vida pública. Mas as coligações têm que cumprir uma cota, que tem lei que determina. Que a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo, repercutindo o voto em instantes. Estamos de volta com o Repercutindo, hoje com um programa especial só com mulheres. Estamos debatendo a participação da mulher na política e antes do intervalo, Perpétua, a gente falava sobre aquela cota, aquele percentual estabelecido pela Justiça Eleitoral de que pelo menos 30% dos registros de candidaturas dos partidos tem que ser do sexo oposto. Só que esse sexo oposto, Perpétua, sempre foi ocupado pela figura da mulher, não é isso? Exatamente. E o que é mais lamentável é que os partidos, claro, terminam cumprindo a cota do ponto de vista formal. Mas muitas daquelas mulheres que são inscritas ali para cumprimento de cota, na verdade, não estão na prática pleiteando uma vaga. Verdade. Estão apenas preenchendo a vaga. Mas é um exemplo bem certo disso, foi a última eleição. São fantoches. Foram 83 mulheres que se candidataram ao cargo de vereadora aqui em Caruaru, das 23 vagas na Câmara. E, gente, acredita, apenas desse total, 37 não tiveram sequer um voto. Então, nem elas acreditavam que poderiam ocupar o cargo. Nem elas votaram nelas. Elas foram apenas, ali você funcionou como um objeto, né? Um objeto material, e você literalmente. Deixar que façam isso por você? Aí vai buscar, é parente do vereador, é sobrinha, é prima, é alguém da comunidade, que há uma troca de favores muito grande, que nossa democracia representativa, né, baseada no sistema de favor e tutela. Então você tem uma dívida com aquele vereador e dá o seu nome para e a nível de país isso é muito comum, né? O percentual de mulheres que de fato se candidataram ou foram eleitas ou votaram em si mesmas é muito pouco, né? Tudo é muito pequeno. Para ver a estrutura de campanha que esses partidos, muitas vezes, partidos que têm coligações grandes e que têm dinheiro, porque teve doação, né? Ainda estamos no sistema de doação privada de campanha. Para ver quanto foi que o partido destinou. A discriminação começa aí, né? Começa aí. Porque o partido já vê aquela mulher como um simulacro. Exatamente. Uma coisa que chamou a atenção logo no primeiro bloco, quando a Aline fez uma pergunta, é que ela falou em relação aos votos da mulher, né? Essa maioria. Mas aí a minha questão é, as mulheres, elas estão na maioria, 55% dos votos aqui em Caruaru, acho que 52% a nível de Brasil, mas quem de fato manda no voto da mulher? Né? Muitas vezes a gente pode encontrar o homem por trás do voto da mulher, né? Isso. A mulher vota no que o marido pediu, no que o chefe pediu. Eu acho que é muito comum isso, eu acredito nisso, né? Porque aí tem valores... um casal que a mulher diverge, discutem sobre política. O meu candidato é tal, o seu candidato é tal. Mas eu não gosto de fulano. Você tem que ter o seu ideal, né? Eu não posso embarcar no pensamento do outro. Só para ter uma ideia, a primeira vereadora de Caruaru, a professora Sinhazinha, ocupou o cargo em 1935. De lá para cá, hoje, a Câmara de Vereadores, por exemplo, tem alguma mulher nos representando? Se eu não me engano, só Laura Gomes passou por lá. Só Laura Gomes, mas não passava assim mais recente. Eu lembro de Laura, lembro de outra pessoa que eu não me recordo o nome,
E aí vocês me corrijam depois se eu estiver enganada, mas é muito pouco. Mas independente disso, a gente pode participar de outras formas, não é isso, Perpétua? Exatamente. Eu fico pensando até nas audiências públicas e até naquelas grandes reuniões sobre temas relevantes, nas votações importantes. Aí nós vamos ter representantes do movimento estudantil, representantes de sindicatos, e aí você vê hoje uma participação maior das mulheres a partir dessas entidades coletivas, que buscam, que emparedam, botam o vereador, botam o prefeito no canto da parede, mas nós precisamos realmente que a mulher vá para essa... A gente pode botar também, né, esses meninos no canto da parede e sem estar ocupando. Lógico. É a nossa participação, né? A nossa cobrança. Por exemplo, nós como jornalistas, nós estamos fazendo política, exercendo a nossa profissão, fazendo a cobrança perpétua quanto cientista. Exatamente. Explicando sobre... A partir do momento que ela explica o que deixa a política mais perto, mais próxima das pessoas, é um jeito também de fazer política. E pode acontecer até uma coisa, quando a mulher é um pau mandado, ela não representa nem a vontade dela, ela representa a vontade do marido, de um grupo político que a botou ali. Vale a pena votar nessa mulher? Aí eu pergunto, porque isso já foi objeto, inclusive, de um debate que eu participei. E essa mulher, ela não tem voz nem dentro de casa. Não tem voz nem dentro de casa, então vote em um homem que tenha ideias, que tenha propostas, que tenha uma agenda positiva. Então, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, existem mulheres que realmente ocupam o espaço não só da fala, mas quando a mulher ela pega isso de maneira... Ela vai fundo. Até no campo de relacionamento, o pessoal diz, não, hoje em dia existe mais casos de separação. Mas é justamente porque o casal porque a mulher decidiu que ela mudou. Ela passou a enfrentar o homem na mesma proporção. Ela não tem mais medo de ser a mulher separada, a mãe solteira. Ela é resolvida, né? Ela tem seu trabalho, ela tem vida própria, ela tem o seu espaço, né? Seu lugar ao sol. Então, eu não dependo do outro para viver, a mercê do que quer que seja. Isso é uma questão que tem que ser pensada. A gente tem que... Eu tenho 2 filhas mulheres, né? E eu tenho várias sobrinhas e tenho sobrinhos também. E você começa a ver essa questão quando a mulher... quando a gente ocupa um espaço de opinião, e somos formadoras de opinião, até não sei se o marido ou o namorado de você, menina, pô, mulher muito brava. Como é que é? Então já existe um estigma. Meu Deus do céu, não dá. Então, a mulher é o quê? Não é muito brava, a mulher fala. A mulher é mulher, ela exerce um papel. Ela é muito forte ao mesmo tempo, né? Então isso é tão bom e você às vezes é olhada assim de lado, Deus me livre, que eu não queria nunca. Então é o quê? A gente tem que criar as Amélias, né, da década de 30. Minha mãe é uma mulher da década de 30 e eu me criei numa casa que eu não conhecia a Amélia não, viu? E as mulheres da nossa família, eu tô para conhecer uma Amélia. Eu acho que a mulher, ela não se envolve mais politicamente falando, eu digo em termos de correr mesmo, de ir para o partido, fazer parte de uma coligação e levar isso adiante, porque ela precisa estar segura de si, de um ideal realmente, para correr atrás, porque ela não embarca numa coisa se ela não tiver certeza, se ela não tiver segurança, se ela não tiver realmente algo concreto, né, Perpétua? Eu acredito muito nisso. Além de você estar certa, existe um desencanto com a política atualmente, que faça com que haja um afastamento. Nós falamos em outros fatores, como a vida privada, a vida de dona de casa, pouco tempo, as 1001 atribuições que também afastam a mulher que quer ter uma participação política mais efetiva, mas tem um desencanto. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, muito particularmente. Eu acho que o meu papel na política, aqui na nossa cidade, na nossa região, é muito mais importante. Hoje eu posso até mudar esse pensamento como comentarista de política, como cientista política. Contribui muito mais. Eu acho, por quê? Porque eu não acredito, eu não vou me colocar, se eu vou ser cooptada, se eu vou ficar isolada, se eu não vou poder ter o apoio, se eu não acredito na maneira, enquanto não haja uma reforma política de verdade, uma reforma política de vergonha na cara nesse país, que exercer um cargo na vida política vai ser algo que vai... Eu acho que esse empoderamento da mulher parte exatamente desse princípio dessa reforma política. Então, o que eu queria, que eu acho que é muito interessante, que o nosso assunto pode ter despertado em casa, até a vontade, né, de alguma mulher que diz, caramba, eu me encaixo nesse padrão que as meninas comentaram aí. Perpétua, você que tem mais experiência nessa questão mais política, nessa dinâmica de vida, assim, o que é que uma mulher que está em casa, que passou a vida inteira cuidando dos filhos, ou que não exerce essa função política, entre as que está presa, né? Que está presa aos seus ideais. Frutas e verduras, não é isso na feira? A gente já explicou que ela exerce a
política pública, sabendo quanto é o preço da feira, sabendo como é que está tudo caro, que tá em conta. Economia com ela mesma. Economia com ela. Mas a minha pergunta é, como é que ela pode fazer para sair de casa e ser uma pessoa participativa na política lá fora, né? Qual o primeiro passo, digamos assim? Vou dar um exemplo. Recentemente eu fui fazer um trabalho com o Centro de Orientação e Atendimento ao Consumidor no bairro Santa Rosa, em um centro comunitário que tem por trás do presídio. A grande maioria do público eram mulheres que queriam... Vejam só, a mulher é quem briga pela relação de consumo, é ela quem vai trocar a nota fiscal, porque foi ela quem comprou. A mulher é quem acompanha o doente da família no dia a dia. Então, ela é quem sabe a unidade de saúde, que o médico não foi. A mulher é quem acompanha o marido e o filho que está na cadeia. Então, veja que coisa interessante. Naquele momento, eu me deparei com mulheres vinculadas a uma associação de moradores, com uma voz extremamente ativa, que levantaram a mão e disseram, mas a loja de Caruaru tal... Que pesquisam, né? Vão atrás. E eu fiquei assim, eu fiquei maravilhada com mulheres que não eram tão alfabetizadas como eu achava, com mulheres que eram donas de casa, que viviam uma vida num universo privado, que tinham uma consciência tão grande, mas ali elas só se tornaram uma voz ativa quando elas se uniram. Então, no Brasil, o que é que falta a nós? Uma tradição desse associativismo. É nós nos unirmos, nos juntarmos com a finalidade do bem comum. Tem duas bases com relação à democracia. Que pode haver opiniões divergentes, não é isso? Mas mesmo na divergência, há atitudes que são uniformes. Mesmo que a gente divija sobre alguma coisa, nós concordamos que a educação tem que melhorar. Veja, nós concordamos que o posto de saúde tem que abrir 24 horas, que a delegacia da mulher tem que ter plantão final de semana para não ter que me expor no delegado homem. Que tem que ter creche, que então, tem que ter tudo, existem assuntos em que nós vamos convergir, mesmo que individualmente tenhamos nossas divergências. Mas o que é que falta? A tradição de coletivizar essas demandas. Nós nos unirmos, nos juntarmos. Então, em outros países que têm uma base democrática mais sólida do que o Brasil, as mulheres conseguem mais voz e vez nas esferas de decisão, porque elas criam os lobbies. Então, imagina uma decisão... começar pela sua rua, né? Pela sua rua, seu bairro. Vai ter uma decisão, votação da feira. Lembra da história da feira? Então, vamos lá, vamos para frente da Câmara de Vereadores, vamos ocupar o espaço, vamos fazer... Vamos nos mobilizar. Vai mudar a tarifa de ônibus? Vai. Vamos lá para a destra, porque o meu filho pega 2 ônibus para conseguir chegar na escola. O preço, então, falta muito, por isso nós terminamos enfraquecendo. Dona Maria José já fazia isso lá na parte do regime militar, lá atrás. Uma das minhas personagens da série de reportagem, eu fiquei encantada com a história dela, Perpétua. É muito bonita. De luta, claro que assim, ela teve que abrir mão de muita coisa, às vezes até de estar perto das filhas, da família, fugir do regime militar, que sempre tem as renúncias, foi presa né? 2 vezes. Para você ser mais participativo em algo, você tem que renunciar a outro, ou você ser multitarefas. Aí veja que coisa cruel. Eu estou dizendo que a forma de nós conseguirmos mudanças é nos unirmos. Aí a mulher que toma frente na associação de moradores, na escola, ela é marginalizada. Muitas vezes pela própria mulher. Aí você está vendo? Ela é barraqueira. Ela faz zoada. Chega aquela mãe com aquele menino, a mãe com a cara dessa, mas já passa direto para a coordenação. Aí a coordenadora, a diretora da escola, Ave Maria. Lá vem ela. Então nós também sofremos um estigma. Veja que coisa horrível. A gente está aqui discutindo que a mulher tem que ocupar esse espaço. E nós mulheres somos as primeiras, infelizmente, a falar mal da nossa colega. A gente tem que mudar o olhar, então, né? A percepção das atitudes do outro. A gente precisa mudar como a gente recebe isso, né? Desde que seja essa mulher que chega com brutalidade, digamos assim, para cobrar algum direito, ou da que chega mais mansa, assim. O objetivo é mudança, é melhoria. É engraçado que você se beneficia da conquista da barraqueira, por exemplo. Mas é engraçado. Eu cheguei na escola das minhas meninas e tem um evento tal que eu achei super babaca, sem sentido, que não tinha nada a ver, se vocês não vão participar. E numa reunião de pais e mestres, eu levantei a mão e disse, não, nós estamos no Brasil, isso aí é apologia a uma cultura estrangeira, que não tem nada. Aí 4 mães, a minha também não vai não, a minha também não vai, pronto, tiveram que mudar o tema. Precisa alguém tomar coragem. Alguma coisa. E alguma coisa, pelo amor de Deus. Então nós também somos responsáveis em mudar o olhar para essas mulheres que tomam a vez e seguir os seus exemplos. E ser exemplo. Claro. E ser exemplo em tudo. Não adianta só a gente cobrar e não fazer a nossa parte. Isso não é? aí é a hipocrisia, né? Pois é. Gente, muito obrigada. Olha, este Repercutindo Especial vai ficando por aqui. Olha, gente, o que fica de toda essa discussão é que seja homem, seja mulher, tenhamos todos, acima de tudo, consciência e responsabilidade ao registrar nosso voto na urna. Sabe aquele momento em que a gente diz que nossa arma está na eleição? Pois bem,
Essa é a hora, viu? Essa é a hora de escolher o que queremos para o nosso futuro e quem vai gerir nossas cidades a partir da gestão pública. Dia 2 de outubro é dia de votação e todos nós devemos assumir nosso papel de cidadão. Eu quero agradecer a todas as convidadas presentes. Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom conversar com vocês, a contribuição nesse debate. E para você em casa, um ótimo sábado. Fica agora, olha, com o Sobretudo. Essa semana tá falando de quê, Aline? Hoje a gente vai falar, daqui a pouquinho eu tô com Nayara e Wagner, a gente vai falar sobre cães adestradores. Quem adestra aí Vocês foram pra rua, não? Não, a Nayara fez um desafio, gente. Cães adestrados, o cão mordendo, você é muito corajosa. Corajosa mesmo. E vamos falar também com o mesmo. veterinário pra gente saber como é que a gente cuida dos pets. Então, gente, uma ótima semana pra vocês. A próxima semana a gente se encontra novamente no Repercutindo. Um forte abraço. Tchau, tchau.